Sabe aqueles momentos que a gente desperta para algo, quando o interesse surge, a curiosidade aguça e a gente cria a coragem de botar a cara no sol e se arriscar a desbravar algo novo? Comigo foi assim. Foi nesse impulso de curiosidade que fui apresentada ao tarô. Mas por que o tarô? Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao Odara Podcast. Eu sou Thaís Camargo, sacerdotisa de Umbanda, cartomante e professora de tarô. E esse, gente, é o primeiro episódio oficial do Odara. E eu estava há bastante tempo querendo retomar esse formato de conteúdo, mas eu sempre ficava adiando, esperando o momento oportuno, esperando ter mais tempo, e esse podcast nunca saía. E trocando com a Kelma um tempo atrás, a Kelma Maziero, eu retomei o fôlego e cá estamos. Inclusive, quero deixar aqui, minhas lembranças, meu agradecimento. Obrigada, Kel, pelo apoio, pelo incentivo e pelas trocas que me ajudaram bastante nesse processo de retomada. E antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre a proposta do podcast. E meu intuito aqui é de falarmos sobre tarô e sobre Umbanda, que são assuntos e vivências que fazem parte do meu cotidiano e representam boa parte de quem eu sou e de como eu me reconheço hoje no mundo. Eu quero trazer temas que eu considero relevantes e também temas propostos por vocês, mas seguindo aquilo que eu tenho como uma visão do meu trabalho como cartomante, da minha visão política e social, desse meio que estamos inseridos. E isso vai envolver aí reflexões e atualizações dos assuntos que envolvem os profissionais, os estudantes de tarô e também da comunidade umbandista. E é importantíssimo eu ressaltar aqui com vocês, que o meu intuito no podcast não é fazer dele um ambiente de aula. Dar aula não é um propósito que eu tenho aqui, e sim de compartilhar, de trocar com vocês sobre pontos que se fazem presentes no lugar que nos encontramos, seja como cartomante, seja como estudante de tarô, seja como umbandista. E já entrando aqui, começando a entrar no tema do episódio de hoje, para que você me conheça melhor, conheça principalmente a minha visão, meu posicionamento. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha história com você e falar dos motivos que me levaram a iniciar nesse universo do tarô e o que ainda me motiva a continuar nutrindo e trilhando esse meu caminho no meio oracular. Por que tarô? E assim, gente, eu vou ser bem sincera aqui com você agora, ao falar, ao afirmar que eu não tenho pretensão nenhuma aqui de responder essa pergunta de uma forma objetiva e pontual. O que eu quero trazer aqui é um pouquinho da minha história para que a gente juntas, a gente reflita sobre o nosso próprio caminho. Qual a escolha? Qual a encruzilhada que te colocou em contato com o tarô? O porquê você também iniciou esse seu caminho oracular? E o que ainda te motiva a continuar construindo esse contato, esse estudo, essa profissão? Bom, mas vamos lá, para a minha história. Eu sempre falo, que eu não comecei aqui no tarô de uma forma de uma forma extraordinária, de uma forma que envolva algo sobrenatural, porque muitas vezes as pessoas me fazem essa pergunta esperando, que eu fale de uma super experiência sobrenatural e espiritual que me levou até o tarô. Mas não, assim como lá na abertura eu citei, o que me levou a encontrar, a ter esse primeiro contato com o tarô foi a curiosidade. E eu até digo que as coincidências, antes mesmo dessa curiosidade, porque
o meu primeiro contato com o tarô foi de uma maneira muito banal, entre aspas, né? Porque foi assistindo vídeo e acho que eu nem me recordo bem, né, em qual plataforma foi necessariamente, né, esse primeiro contato através de vídeos, mas eu lembro que eu vi algum vídeo sobre tarô e que me instigou no sentido de que como que as pessoas falam tanto, né, sobre a história de outras pessoas ou respondem indagações dessas pessoas com cartinhas de papel com um monte de desenhos, né, coloridos nessas cartas. Então, o que me aguçou a procurar sobre tarô, a saber do que de fato se tratava isso, foi essa curiosidade, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre busco compreender as coisas que me atraem de alguma forma. Então, tudo que às vezes desperta, seja uma curiosidade, seja um desejo, eu sempre tento ir atrás para conhecer de fato aquilo, para saber como aquilo funciona. E nesse caminho foi isso, foi um vídeo no YouTube que eu falei, gente, como assim, né? Como assim isso daí, esses desenhos estão falando essas coisas? Então por isso que eu brinco que não foi nada assim, uau, né? Não foi algo sobrenatural, foi uma curiosidade que me motivou, né? Que me moveu a buscar, a atravessar, né, essa portinha e buscar conhecimento sobre. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre tarô, a pesquisar vídeos, a começar a adentrar esse universo de entender o que de fato é um oráculo, do que se trata, do qual as possibilidades que o oráculo traz pra gente. E nisso eu comprei meu primeiro deck de tarô, comecei a pesquisar e olhar nisso, né, dentro de sites e blogs, pesquisar pessoas que estavam relacionadas a isso de alguma forma, que ensinavam e falavam e compartilhavam sobre o tarô especificamente. E eu fui aprofundando cada vez mais nesse assunto, né? Eu gosto de usar uma analogia que eu falo que o tarô, essa imensidão oracular é como uma imensidão do mar. E a gente vai adentrando isso, né, como a gente estivesse na areia da praia, dando um passinho de cada vez e nos afundando cada vez mais nessa imensidão e que a gente nunca vai conseguir percorrer todos os caminhos dessa imensidão do mar, conhecer todos os lugares, os espaços. Por isso que eu falo que o tarô ele é um estudo para a vida toda. E eu acredito que quanto mais a gente aprofunda nessa imensidão, quanto mais a gente busca trocar e conhecer, mais a gente percebe que pouco a gente sabe. Eu acho que isso é um dos fatores que ainda me nutrem, né? Me motivam nessa busca de me manter nesse caminho oracular, que é a gente sempre tem algo para aprender. A gente sempre tem um ponto de vista, uma perspectiva nova a ser assimilada. E eu vejo que isso, né, essa questão de conhecer mais, aprender novos pontos de vista, ter novas perspectivas, vem muito das trocas. A gente já falou muito sobre essas trocas no Dama de Copas, que era o outro podcast que eu tinha em conjunto com a Kelma, com o Júlio e com o Emanuel do Plus Cards, né? O Júlio do Fortuna Arcana e a Kelma Mazieiro. E a gente fala muito dessa importância das trocas para que a gente consiga enriquecer o nosso conhecimento sobre tarô e também construir espaço no nosso nicho, no nosso meio que ainda é tão marginalizado. E eu gosto muito de falar dessa questão das trocas, porque foi em meio a essas trocas que o tarô proporciona pra gente que eu também me encontrei sendo uma professora, né? Uma pessoa que se dispõe a trocar com outras, a ensinar, a compartilhar e também estar aberta a aprender. Eu até falo para os meus alunos que eu também aprendo muito com eles. E isso é para mim, assim, o tarô proporcionou uma das maiores viradas de chave na minha vida. Eu sempre me reconheci uma pessoa que preza muito pelas relações.
Eu sou libriana, né? Eu tenho Sol em Libra de casa 11, que é justamente a casa que fala das relações sociais, dos círculos sociais. Então, eu prezo muito por isso. Eu sou uma pessoa que me entrego muito às minhas relações e que essas relações que eu construo têm um valor muito grande na minha vida. E eu me encontrei dessa forma com o tarô, né? O tarô foi um âncora nesse sentido, porque eu consegui construir esse meu valor que eu deposito às minhas relações dentro do meu próprio ofício profissional, que é quando eu falo da questão de construir as relações com as pessoas que me procuram, né, que procuram o tarô para trocar, para receber uma orientação, um aconselhamento, para desabafar sobre as coisas da vida. E também nessas trocas e nessas relações que eu construo e que eu alimento e que eu nutro com os meus alunos, que a maioria deles, né, a grande maioria dos meus alunos acabam se tornando amigos, pessoas que eu confio, que eu troco, que eu sempre estou disponível, que eles também estão disponíveis para mim. Então, o tarô me trouxe também essa possibilidade de expandir esse lugar no qual eu me sinto confortável, no qual tem um valor emocional dentro da minha vida, que é esse lugar dos círculos sociais, das amizades, das trocas, das partilhas. E eu me nutro muito disso, né? Muito de quem eu sou hoje veio dessas trocas, né? Foram essas trocas que possibilitaram a construção da Thaís, não só como profissional, mas também como pessoa, como amiga, como mãe, como esposa, como sacerdotisa de Umbanda. E eu acredito que muito dessa motivação que eu tenho de continuar trilhando esse caminho oracular vem desse valor que essas trocas, esses ciclos, eles possuem em minha vida. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar, que gosto de falar, que gosto de ensinar, de compartilhar. E eu acho que o tarô, ele me possibilita, né, ser eu nesse aspecto no mais alto nível. E eu sou muito grata a isso, né? E aí eu tava aqui refletindo esses dias sobre essas questões das trocas. E eu tava vendo também o quanto o tarô, ele contribuiu para que eu também afinasse, lapidasse também a visão que eu tenho sobre as trocas e as pessoas que adentram a minha vida e que eu continuo nutrindo para que elas permaneçam ali, né? Esse reconhecer também os meus próprios aliados, as pessoas que estão comigo para somar. E eu acredito que isso vem tanto dessa experiência do estudo do tarô em si, né, dos arcanos, dessas representações que estão ali, das orientações que esses arcanos trazem pra gente, mas também muito das trocas que eu tenho com os meus próprios consulentes, né? Essa questão de atender pessoas, de conhecer pessoas, de conhecer sobre a vida dessas pessoas, das experiências, das dores, das vitórias, das alegrias. Creio que isso também agrega muito pra gente, né? Porque é uma coisa que a gente não encontra em livros, essa troca de vivências, de experiências de vida. E aí a gente começa a entender também o como nós próprios lidamos com a nossa própria vida. Qual o valor que a gente dá para certas coisas, qual demérito a gente dá para outras. Quais as pessoas no qual a gente deposita muitas vezes tempo, atenção, dedicação, mas que a gente não tem isso muitas vezes, né, de uma forma recíproca. E eu acho que o tarô, né, essas trocas, eles permitiram que eu repensasse muito da minha vida hoje em dia, alinhasse alguns pontos, virasse a páginas de outros. E eu acredito que hoje, a Thaís de hoje, né, essa coisa é muito louca, assim, da gente pensar, mas a Thaís de hoje é muito diferente da Thaís que começou a estudar tarô lá em 2013. E pra mim, né, como eu falei, tô falando aqui o episódio inteiro, isso pra mim tem muito dedo do tarô envolvido. E, de certa forma, é isso que ainda me motiva, né? Eu sei que ainda tenho muito a aprender com o tarô.
e não só num sentido intelectual, né? No sentido de aprender a interpretar tarô, a jogar tarô, a atender pessoas, a dar aula, mas também muito a aprender sobre a vida. Porque o tarô, ele é uma ferramenta oracular que representa a vida como um todo, né? Representa a nossa sociedade, representa os nossos momentos, o nosso cotidiano. Tá tudo ali espelhado. E o quanto isso é rico e o quanto é, eu até diria, maravilhoso a gente ter isso nas nossas mãos e a gente saber utilizar disso para nós mesmos, mas também para aquelas pessoas que nos procuram. Eu falei tanto aqui, né? Eu não vou deixar esse episódio extenso, né? E não é meu intuito fazer episódios extensos, porque eu acho que de alguma forma isso vai ficando cansativo. Mas aqui agora também tô me tocando, né? De que tudo que eu citei sobre tarô, sobre as minhas motivações, os meus propósitos, tudo tá muito atrelado à forma como eu lido e vejo as relações, né, as pessoas, aquilo que eu tenho a oferecer e aquilo que o outro também me oferece de certa forma. Porque eu acredito que é isso, né? A gente vive em sociedade e por mais que a gente entenda que somos indivíduos e entenda as nossas individualidades, né? A gente também precisa, de certa forma, do outro para construir a nossa vivência aqui, para aprender as coisas, para ter suporte quando a gente necessita, para ser suporte quando necessário também. E é isso, assim, né? Acho que é esse ponto, assim, das relações para mim é muito importante. E eu encontro isso trabalhando com o tarô, né? Uma forma que eu consigo unir tudo, né? A Thaís da vida pessoal com a Thaís profissional, seja cartomante, seja professora. E é como eu falei lá no comecinho, né, gente? Eu não sei. Não respondi a pergunta de uma forma objetiva, pontual. E eu acredito que eu nem quero respondê-la. Porque eu acho que essa percepção dessa resposta, ela pode ser alterada, né? Ela vai se moldando, vai mudando. Da mesma forma como a gente também muda as nossas percepções, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E eu não acredito que isso é um fator fixo. Então pode ser que amanhã eu pense diferente, pode ser que ano que vem eu pense diferente ou igual. Enfim, é só uma reflexão que eu queria trazer para vocês, para também colocar vocês nesse lugar de pensar sobre isso, né? Do porquê tarô. Por que você começou a estudar tarô ou trabalhar com o tarô? E por que você ainda se mantém nutrindo isso, fazendo isso? No que o tarô agrega na sua vida? De que forma ele nutre você, né, emocionalmente? Quais os valores, os princípios você consegue alinhar com o seu fazer oracular? Quais valores e princípios você acredita que o tarô ele também esteja ali como um pilar, alicerçando esses seus valores? Deixo aí essa reflexão para vocês, né? Eu quis trazer esse tema como um primeiro episódio porque eu acredito que para que a gente se mantenha nesse caminho, né, apesar dos pesares, porque a gente sabe que o tarô por si só, ele é uma ferramenta que é estereotipada, que é marginalizada, que é rechaçada muitas vezes, né, e a gente sempre entra nesse lugar ali, desse pensamento coletivo de que, isso não existe, isso é pseudociência, mesmo que, né, o tarô nunca tenha se proposto a ser ciência. Isso é charlatanismo, isso é história da carochinha, né? Então a gente passa por vários desses pontos que são pesares, né? E eu acredito que para que a gente consiga se manter firmes nessa escolha que a gente fez para a nossa vida, a gente precisa de um propósito. Porque quando a gente não tem um propósito, a gente não tem uma motivação, aquilo perde o sentido. Então, tanto para quem estuda tarô, pense nesses seus propósitos,
E aqui eu não falo somente, né, de propósitos no sentido, o meu propósito, que eu comecei a estudar tarô porque eu quero trabalhar com tarô. Isso é um objetivo, isso não é um propósito. Eu acredito que o propósito, ele está muito mais alinhado com a gente num sentido mais filosófico, num sentido mais afetivo, emocional. Tem que ter um propósito maior, né? Que estejam alinhados com a sua percepção da vida, com a sua percepção social, muitas vezes, né? Com seus próprios valores. Qual é esse propósito para você? Que não seja algo material. O que te faz ainda nutrir curiosidade, ainda nutrir entusiasmo, ainda se manter motivada? Me conta depois. Deixa aqui nos comentários do podcast ou comenta lá no meu Instagram, na publicação desse episódio. Vamos trocar, vamos conversar, vamos partilhar sobre as suas percepções também. Para quem não me segue ainda no Instagram, que é onde eu estou mais presente, né? Vamos dizer assim, é @Thaís de Iemanjá, tudo junto. Lembrando que o meu nome, né, é Thaís com THAYS. Me segue lá e vamos conversar sobre isso, né? Vou deixar esse pensamento para vocês essa semana e a gente se vê logo, logo. Obrigada por você ter ouvido até aqui o podcast. Eu espero que você esteja gostando. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Um beijo.